Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, que segundo João escreveu, capítulo 3. Louvado seja Deus. O título dessa leitura, Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. Quero compartilhar com os irmãos o amor de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 13, louvado seja Deus. Está escrito assim, no Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu João, capítulo 3 e versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não seja reprovada. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, meu Deus, por essa rica oportunidade e por mais um dia, por mais uma noite na tua presença. Te peço ao teu Espírito que nos instrua, nos capacite, pois sem o seu auxílio nós não seremos nada. E a nossa pequenez, meu Pai, o Senhor nos faz grande quando nós temos humildade para entender que nós somos 100% dependentes do Senhor. E aqui estamos como igreja para aprender e assim, meu Pai, pôr em prática tudo aquilo que o Senhor tem instruído para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Amém, irmãos? Tome seus assentos, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O evangelista, João, escreve esse diálogo que o nosso mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo teve com esse homem chamado Nicodemo, um príncipe da sinagoga, um príncipe do judeu. Diz a Bíblia Sagrada que uma noite ele foi ter com Jesus, ou seja, foi até onde estava Jesus, procurar informação, ter um diálogo, louvado seja Deus, com o dono da vida, com aquele que Isaías escreveu, que é o príncipe da paz, Rei da eternidade, louvado seja Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. E assim esse homem, por nome de Nicodemo, uma história muito conhecida por a igreja, mas que o Espírito Santo nos faz lembrar nessa noite, para nós
se alegrar, pois o amor de Deus para comigo e para com vocês foi algo maravilhoso, louvado seja Deus. E diz o texto, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja Deus. Esse amor de Deus, irmão, é algo maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz, no versículo 14, que o amor de Deus, o amor de Jesus, ele nos aflige, ou seja, ele nos domina, ele tem um total domínio quando nós se entregamos a eles e deixamos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, louvado seja Deus. E aí nós somos dominados por esse grande amor tão maravilhoso, louvado seja Deus, e somos guiados por esse eterno amor, louvado seja Deus, que é o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor que Deus demonstrou na cruz do Calvário, dando o seu Filho unigênito, para todos aqueles que crêem nele não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja Deus. E eu aprendo, irmão, muito quando eu leio esse texto, com esse homem chamado Nicodemo, que mesmo ele sendo um príncipe do judeu, né, homem que tinha capacidade da lei, mas todo o conhecimento humano não é comparado ao conhecimento de Deus, louvado seja Deus. E esse homem, ele nos dá um gesto de humildade, nos ensina, porque ele entendeu que precisava entender mais, aprender mais sobre o reino de Deus, louvado seja Deus. E ele vai de encontro com Jesus, né? E já vai testificando e também dizendo, declarando que Jesus vinha de Deus, porque ninguém poderia fazer algo tão extraordinário quanto Jesus fazia se não fosse o próprio Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, em todo o tempo em nossas vidas, nós temos que ter essa humildade para entender que, mesmo eu tendo conhecimento de algo, domine algum assunto, mas sempre temos algo a aprender, louvado seja Deus. Ninguém sabe de tudo, irmão. O conhecimento, principalmente das Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, louvado seja Deus. E ninguém cresce na graça e no conhecimento não tendo humildade, louvado seja Deus, para reconhecer a sua pequenez, que precisa ter uma intensidade, uma busca na leitura, buscar uma revelação no Espírito, para que Ele revele aquilo que aos seus olhos está oculto, louvado seja Deus. E esse homem chamado Nicodemo, ele nos traz essa mensagem e dá-nos a entender que a religiosidade afasta o homem de Deus, louvado seja Deus. Às vezes nós achamos que sabemos de alguma coisa, porque o ser humano é assim. Quando às vezes você vai apresentar algo para ele, ele sempre vem com questionamento e dizer: mas eu já sei, eu já sabia. Mas a nossa mente, irmão, ela precisa ser trabalhada para assim os planos de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E às vezes nós ficamos nessa caixinha de achar que nós sabemos, que nós entendemos, e não deixamos ser moldado pelo Espírito, louvado seja Deus. E assim foi esse homem, Nicodemo.
ele foi ter com Jesus. O texto é bem claro aqui no versículo 2, dizer que ele foi à noite ter um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele: necessita que o homem nasça de novo. E ele, naquele momento, foi algo que confundiu a mente dele, louvado seja Deus, porque ele chega a interrogar Jesus: Senhor, pode porventura um homem voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus explica para ele, louvado seja Deus, que na verdade eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhais de ter dito: necessita-vos nascer de novo. Louvado seja Deus. Então, irmão, aí o escritor sagrado, ele cita algo que aconteceu na antiguidade, no Velho Testamento, aqui no no versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Louvado seja Deus. Aqui era Jesus testificando, dizendo, e João escrevendo, que ele ia ser levantado no madeiro, né? Para todos aqueles para salvar toda a humanidade. Louvado seja Deus. Os irmãos já conhecem essa história, né, da serpente que Deus manda Moisés levantar no deserto, né? Está escrito lá no livro de Números, no capítulo 21, versículo 9. Uma história bastante conhecida. O povo começaram a murmurar, interrogar Moisés, e Deus manda uma peste de serpente para assim picar o povo, para mostrar que ele estava no domínio, e fala para Moisés levantar uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhassem para a serpente seria curado, assim tipificando a obra de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Por isso que João escreve as palavras que Jesus fala: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, louvado seja Deus, para salvar todos aqueles que se encontravam e se encontram perdidos. Louvado seja Deus. Ninguém, irmão, alcança a obra da redenção na graça se não reconhecer que necessita de Jesus. Louvado seja Deus. Assim foi na minha vida, assim foi na vida dos irmãos, e o Espírito Santo nos faz lembrar nessa noite, louvado seja Deus, essa tão grande, maravilhosa obra que Ele fez, está fazendo na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, diz que aquele que começou a boa obra é fiel para findar. Louvado seja Deus. Irmão, o plano da salvação, ele inicia no sim que nós dissemos a Cristo, e termina até a vinda de Cristo, se assim nós não deitar, não dormir no Senhor. Louvado seja Deus, porque todos os dias é dia de mudança, dia de transformação na vida do cristão. Nós sempre estamos aprendendo, irmão. Temos que estar com o coração aberto para entender e ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O escritor dos Hebreus diz que todo dia, ele diz assim: hoje é dia que você, ouvindo a voz do Espírito Santo e não endurecendo o coração, alcançará a salvação. Louvado seja Deus. Então todos os dias é dia de nós aprender. E o amor de Deus é tão maravilhoso, tão grande, que Ele se fez homem, se encarnou em uma mulher, e
cumpriu-se a obra na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Muitos falam que Jesus veio julgar o mundo, mas Jesus não veio julgar o mundo. Quem julga o próprio mundo, né, é Ele mesmo. E Jesus deixa claro que essa condenação, louvado seja Deus, né? Jesus não veio para condenar o mundo, e sim para salvar. Mas a condenação porque quem crê nele não é condenado, né? Mas quem não crê já está condenado. Portanto, não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz, que é Cristo, veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Portanto, porque as suas obras eram más, porque tudo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Louvado seja Deus. Então, irmão, algumas vezes talvez vai chegar alguém para você e dizer que você não precisa estar congregando, você não precisa estar em comunhão. E Jesus deixa isso claro no capítulo 12 de Mateus, quando ele fala que aquele que com ele não ajunta, espalha. Louvado seja Deus. E assim é na minha vida e na sua vida. Aquele que não se ajunta para estar com o mesmo pensamento, com a mesma fé sua, em todos os momentos eles vão querer trazer palavra para distanciar ou desfocalizar a sua fé. Louvado seja Deus. E assim nós temos que estar convicto, porque a parábola da semeadura, do semeador, ela deixa clara que ouvindo alguém a palavra da salvação, a semeadura, e não pondo em prática, vem o inimigo e arrebata. Louvado seja Deus, a semente. A semente é a palavra, irmão, que Jesus falou, e os profetas, ou seja, os escritores, inspirados pelo Espírito, escreveu que quando nós olhamos para a Sagrada Escritura e entendemos, né, aquilo que está sendo falado, pregado, e assim tem dias que ardem no nosso coração, ali é o Espírito testificando, ou seja, confirmando no seu coração a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus falou na parábola: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo ou não tendo cuidado, vem um inimigo e arrebata a semente. Louvado seja Deus. Então, irmão, necessita que eu e que você esteja atento, para que assim o inimigo não roube a semente que está plantada no meu e no seu coração. Louvado seja Deus. Jesus escreve, ou Jesus fala, e João escreve em Apocalipse capítulo 3. Ele diz que vem sem demora. Guarde o que tem, ou seja, para que ninguém roube a tua coroa. Louvado seja Deus. E o que é que nós temos, irmão? A fé em Cristo, a palavra de Deus que foi pregada e foi enxertada no nosso coração, para que assim nós creamos todos os dias, no amanhecer e no anoitecer, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio fazer a obra redentora na cruz do Calvário, para todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus, irmão. Esse é o amor que eu e que você, que a igreja, temos brotado dentro do nosso coração. Louvado seja Deus. E
amar, irmão, é muito maravilhoso. Amar, a gente se sente feliz, alegre ao lado, né, do nosso cônjuge que nós amamos. Esse amor não vem de nós, é um amor de Deus, irmão, porque Deus amou primeiro o mundo, e esse amor transcendeu para mim e para a sua vida. O nosso amor, que nós amamos o ser humano próximo, a imagem e a semelhança de Deus, vem de Deus, louvado seja Deus. É um dom de Deus derramado no meu coração e no seu coração, louvado seja Deus. A gente fica feliz em estar ao lado dos nossos amados, né? A gente se alegra ao rever os filhos, a esposa, o esposo. Então, esse amor é algo incondicional que Deus teve por mim e por você, louvado seja Deus. É algo que Deus, Ele fez incondicionalmente, não esperando nada em troca de mim e de você, apenas que nós sirva Ele, obedeça seus estatutos, e assim anuncie as boas novas, louvado seja Deus do Senhor. Assim, esse homem chamado Nicodemo, o coração dele ardeu, irmão, por ele ver Jesus sendo tão atacado como Deus na terra, trazendo as boas novas, uma nova doutrina, pois o povo que não reconheceu que era a luz do mundo, louvado seja Deus, o próprio povo de Deus não reconheceu o Filho de Deus como unigênito enviado por Deus para a salvação da humanidade. Por isso que João escreve, né, que a condenação é essa, porque muitos não creram e não crê até hoje. Diz que crê, mas quando se crê, irmão, se ajunta, louvado seja Deus, aqueles que crê e têm a verdadeira fé da igreja. A fé salvística é a fé da igreja, a fé de Cristo, é a fé que salva, é a fé que você confessa o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida, louvado seja Deus. Essa é a verdadeira fé de Deus, a fé salvística, a fé que te leva a obedecer, a fazer o ídolo do Senhor, a entender o amor que Deus teve na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. E essa fé, ela traz para nós algumas aplicações, como congregar, ofertar, dizimar, ser contribuinte, ser participante, irmão, em tudo. Então, essa é a nossa fé, a fé do salvo, louvado seja Deus. Mesmo que para o mundo talvez pareça loucura, para nós é poder de Deus e salvação, louvado seja Deus. Para aqueles que é remido por Jesus Cristo, que confessou Ele como Senhor e Salvador das suas vidas, é poder e salvação, louvado seja Deus. Assim, esse amor imenso que Paulo diz, que esse amor nos constrange, nos domina, louvado seja Deus. Nós não se deixamos mais se levar por o que os outros dizem, e sim pelo que a Sagrada Escritura vem nos orientando, vem nos dando como direcionamento, como regra de fé, louvado seja Deus. Nós obedecemos aquilo que aqui está escrito, e assim está, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um amor maravilhoso, irmão, é algo extraordinário, louvado seja Deus. É uma das mensagens central do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que Paulo diz, que não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a humanidade, louvado seja Deus. E o Evangelho, irmão, é poder, quando nós aplicamos da forma correta. Acontece que hoje
As pessoas estão com a mente cauterizada e vivendo uma religiosidade, mas quando se vive o verdadeiro evangelho, que foi pregado pelos discípulos, pelos apóstolos, a verdadeira fé, quando nós colocamos em prática, irmão, tudo se fica mais leve na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Ele ter feito essa tão grande obra na cruz do Calvário, enviando o seu único Filho para remir a humanidade. Louvado seja Deus. E todos aqueles que se chegar a Deus terá a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, irmão, essa é a mensagem que a gente prega, que a gente fala do Evangelho. Uma das mensagens que eu falei central, louvado seja Deus, é nós se aplicar a entender e a pôr em prática tudo aquilo que está escrito. Louvado seja Deus. Jesus, Ele sempre estava instruindo o seu povo, né? No seu ministério terreno, Ele sempre juntava para ensinar, porque necessita que eu e que você esteja instruído. Louvado seja Deus, para assim, irmão, nós não desfalecer, porque nós precisamos estar alimentados em oração, em leitura, e estar sempre reunido como igreja, para assim cumprir aqui na terra esse tão grande ministério, né? Pois tudo o que nós fazemos aqui em prol da obra de Deus, irmão, é ministério. Louvado seja Deus. Uns têm ministério de ensinar. Então Paulo, ele classifica isso, né, na carta aos Efésios, que a igreja foi distribuído vários dons diferentes para cada um, segundo a medida da sua fé. Louvado seja Deus. E assim Jesus, Ele prometeu que iria enviar o Consolador. E esse Consolador, Ele é quem testifica, confirma a palavra no meu coração e no coração de cada um da igreja de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, isso é maravilhoso. Como eu falei, quando eu entendo, tenho humildade suficiente para entender que mesmo eu tendo um bom conhecimento da Sagrada Escritura, você, todos os dias nós estamos aprendendo. Louvado seja Deus, porque é promessa, crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja Deus. E nós só conseguimos crescer, irmão, na graça e no conhecimento, aplicando a humildade de Cristo. Pois Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usurpou, não desfrutou da totalidade, assim, digamos assim, da sua autoridade para assim levar vantagem no meio da humanidade. Ele sempre agiu com justiça. Louvado seja Deus. Ele chega diante dos cobradores dos impostos no templo e fala com um dos discípulos: lance um anzol na água e lá virá uma moeda para que nós paguemos o imposto para nós entrar no templo. Então Jesus, irmão, Ele nunca usou de autoridade para assim levar vantagem, digamos assim. Ele agiu sempre como homem e como Deus. Louvado seja Deus, com justiça.
E essa justiça, ela tem que estar aplicada na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus, porque é amor de Deus para mim e para vocês, louvado seja Deus. Então quem ama, age com justiça e obedece o que está escrito no mandamento de Deus, ou seja, como regra de fé, a Bíblia Sagrada é quem nos guia, é o guia do cristão, é ela quem nos dá as diretrizes, que é como eu tenho que viver, eu e você temos que viver. Está contida aqui nesse livro, com 66 livros, e hoje na graça são 27, que é o Novo Testamento, que é o que nós aplicamos hoje para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. Então, irmão, a palavra de Deus é essa, que nós temos que sempre ter essa humildade. Esse homem, ele demonstrou que a religiosidade afasta o homem de Deus. Então, ser religioso não aproxima o homem de Deus, e sim um relacionamento, uma entrega, louvado seja Deus. Então esse homem chamado Nicodemo, ele não dá esse exemplo, que ele foi ter um relacionamento com o dono da vida, ele foi até o mestre, aprender, saber, para que assim eu aplique em minha vida, né? Então essa é a verdadeira fé, e esse é o verdadeiro amor que Deus teve comigo e por vocês, amém, irmão? Essa foi a mensagem que o Espírito Santo propôs no meu coração, para que assim nós estivéssemos fazendo lembrança nessa noite, para a glória e louvor do nome santo de Jesus, amém, irmão?